bastante alegria estar aqui nesta manhã, neste trabalho tão importante a respeito do Conselho dos Pastores. O nome é propício, Conselho, na reunião de pastores, mas o que me entristece, pastor Antônio Estevam, quantas cartas o meu xará, pastor Israel, mandou convites para os pastores estarem aqui nesta manhã, muitos não estão. E a palavra, o Espírito Santo que tem direcionado os seus servos, aqueles que têm recebido a chamada, homens de falar a palavra de Deus. Nós ouvimos aqui palavras gloriosas, bispo de Alagoas falando também, os pastores, pastor Wagner Vertu, meu amigo, falando com muita propriedade, essa desunião da igreja na terra. Uma coisa que Deus não se agrada, desunião. E hoje nós estamos vendo aqui o Espírito Santo nos impulsionando a falar a respeito da unidade, pastor Wagner. Unidade. Glória a Deus. Por que a divisão da igreja na face da terra? Pastor Wagner aqui com muita sabedoria, colocando a respeito dos partidos políticos unidos, todos unidos, com muito respeito. Nós vemos aí uma classe de pessoas homossexuais lutando para os seus interesses, lutando pelos seus interesses, e nós, os evangélicos, disse bem o pastor Wagner, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Porque eu sou da igreja tal, eu sou da igreja colar. Irmãos amados, com muita honra, eu faço parte de uma igreja que tem muito nome, Assembleia de Deus. Só que o meu coração, como disse o pastor Wagner Vertu, eu faço parte da igreja universal invencível. Por quê? Porque se eu fizesse parte somente da igreja materializada, Assembleia de Deus, ou igreja presbiteriana, ou uma igreja batista, ou a igreja que está indo muito bem do meu amigo pastor Wagner, eu estaria ligado, direcionado em uma placa de igreja. Porventura, pastor Antônio Estevam, que aqui está nesta manhã, pastor, aqui o bispo que está nesta manhã, o pastor do Rio Grande do Norte, os irmãos que estão aqui, porventura, não são meus irmãos em Cristo? Aleluia! Glória a Deus! Por que essa divisão? Por que essa divisão, né, pastor Wagner? Mas a resposta está aqui. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 7 em diante, diz assim. Aleluia! Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Deus é aquele que tem feito uma grande obra no meio do seu povo. Deus é aquele que tem estabelecido o teu reino. Aleluia. Então, irmãos amados, nós temos que estar unidos para a vitória. Capítulo 3, ou melhor dizendo, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3. Tudo isso que está acontecendo é o que eu vou ler aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, ó, por que tem havido divisão na igreja? Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não somos carnais?
Versículo 5: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é glória. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, pastor Antônio Estevam, a desunião, a inveja. Eu gosto de analisar isso, viu, pastor Wagner? Nós vimos aqui, pastor, isso é bem claro. Nós, no caso dele, uma obra que Deus colocou em suas mãos, ele tomou uma decisão de servir ao Senhor, abriu um ministério, e o ministério está próspero, mas ele não faz parte de uma convenção. Só porque ele não faz parte de uma convenção, como a minha, Assembleia de Deus de Madureira, ou Assembleia de Deus do Belém, ou uma igreja batista que é forte, ou uma igreja, porventura ele não é servo de Deus chamado pelo Espírito Santo. Eu estou tomando ele como exemplo para nós entendermos aqui nesta manhã. Irmãos amados, mas nós ouvimos aqui uma palavra do pastor, servo de Deus humilde, uma palavra que falou nos nossos corações. Um exemplo simples de duas raposas. E não é isso, pastor Antônio Estevam, que está acontecendo com os crentes? Morrendo, se acabando, se quebrando, jogando, irmãos amados, dissensões entre os irmãos. Que igreja você pertence? Eu sou do pastor Wagner Bertô. Sai de lá. Lá é um ministério de rebelde. Ele abriu a igreja por vontade própria. Você pertence a qual igreja? Lá do bispo de Maceió? Não vai na igreja dele não. Ele formou a igreja de que forma? Ele pertencia a qual igreja? Ele pertencia à igreja tal, A ou B? Ou ele abriu um ministério para ganhar dinheiro para si? É isso, bispo, que não está acontecendo nas igrejas. Ataque, irmãos Wagner Bertô, ataque. Disse Jesus Cristo uma certa vez aos discípulos: lá, Senhor, estão fazendo milagres no teu nome. Jesus disse: eles são contra nós? Não, então eles são por nós. Deixa eles fazer a obra. Deixa eles fazer a obra. Isso é importante para nós, irmãos. Realizarmos a obra de Deus. Pararmos com esta divisão no meio da igreja de Deus. E nós vemos que isso tem trazido um transtorno muito grande. Porque o mundo aí fora, ele não sabe, pastores, ele não sabe, conselheiros, nesta manhã, em que igreja ir. Porque o pastor Israel vem e diz: vem para a Assembleia, que é melhor. O pastor Wagner vem e diz: vem para a minha igreja, que é melhor. O pastor tesoureiro lá que representa o pastor Adelman diz: vem para Cristo a libertação, que é melhor. Outros pastores dizem: vem para a minha, que é melhor. E a ovelha desesperada, a ovelha cansada, quebrada no meio do caminho, querendo buscar uma palavra de apoio, uma palavra de segurança, não sabe para onde ir. Irmãos amados, nós temos que pregar o Cristo ressurreto, que morreu na dura cruz do Calvário para nos dar certeza de vida eterna. O nosso Cristo, eu brinco com alguns irmãos da minha igreja: porventura, será que o nosso Cristo não tem tardado? Porque Ele tem dado ordem aos seus conservos, os anjos. Nós somos servos de Deus, pastor Wagner, para reformular a estrutura, a arquitetura dos céus, porque Jesus fez um céu para o seu povo. Mas porventura será, é lógico que
que eu estou aqui usando, forçando na tribuna, porventura, bispo, será que Jesus não deu ordem aos seus conservos para fazer uma reestruturação de divisória no céu? Porque ele chegou à conclusão: eu preciso fazer a divisória dos assembleanos, eu preciso fazer a divisória dos batistas, eu preciso fazer as divisórias dos presbiterianos para vir buscar a minha igreja? Não, irmãos amados, não. Nós, os homens, temos colocado diante do povo divisão. Uma certa feita, pastor Wagner, e eu cheguei à conclusão, acordei com o pastor, não vou citar o nome por falta de ética, mas ele disse uma certa feita, que quem dá trabalho, bispo, não é as ovelhas que sentam no plenário, quem dá trabalho chama-se ministério.